Quero cumprimentar você, nosso aluno de escola dominical, você também que está assistindo nosso vídeo. Fico feliz de ter você conosco na nossa videoaula da escola dominical da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista. O tema de hoje que nós vamos ver é o que esperar dos crentes durante a pandemia. O que esperar dos crentes durante a pandemia? Nós estamos vivendo um período de pandemia em que é necessário o afastamento e por isso nós deixamos de ter as nossas aulas presenciais de escola dominical em nosso templo por um período de tempo e estamos aqui a refletir não apenas, a respeito deste afastamento, desta quarentena, mas também aquilo que a igreja pode oferecer a você que crê em Jesus e a você também que não crê em Jesus e pode estar se perguntando, afinal de contas, o que os crentes têm a oferecer para o mundo em aflição, mundo que está perturbado, angustiado, mundo que está chorando seus mortos, mundo que está preocupado com seus empregos, com sua economia, mundo que está preocupado com a saúde mental das pessoas já em quarentena há mais de um mês e cujos efeitos desse afastamento da família, do trabalho, pelo menos do ponto de vista da proximidade física, boa parte de nós estamos trabalhando nas nossas casas, aqueles que podem naturalmente, e aí aquela convivência que nos tornava, pelo menos de um ponto de vista bastante popular, nos tornava muito humanos em relação à nossa convivência com o outro, fica prejudicada e a nossa saúde emocional também pode começar a ficar prejudicada com isso. Pois então, nós queremos responder a você este questionamento. O que os crentes podem dar a você? O que você pode esperar dos crentes durante a pandemia? E note que eu estou aqui escolhendo a expressão esperar dos crentes e não quero tanto afirmar esperar da igreja, porque normalmente quando nós falamos o que esperar da igreja, nós pensamos na figura do pastor fazendo alguma coisa. E nós esquecemos dos membros da igreja. Nós esquecemos das pessoas que estão sentadas nos bancos e apenas lembramos daquelas que estão de pé nos púlpitos. Nós apenas lembramos daqueles que estão na mídia. E quando pensamos o que esperar da igreja durante a pandemia, talvez tenhamos uma percepção de uma igreja que está tentando oferir alguma vantagem financeira, talvez dando a impressão de um certo charlatanismo, vendendo aí os feijões mágicos para a cura do coronavírus, ou tentando desdobrar-se numa atitude irresponsável e leviana de achar que algo que tem matado, pelo menos no nosso país, pessoas a rodo, com perdão da expressão, hoje mais de 800 pessoas foram contabilizadas como falecidas pelo novo coronavírus e durante toda esta semana outros tantos já faleceram, todos uma semana em que milhares de mortos foram contados. Nós, com isso, os dados que nos são oferecidos, eles afirmam que nós já passamos a Espanha e a Itália no número de mortos. Portanto, o que os crentes podem dar? O que esperar dos crentes durante a pandemia? Então eu quero falar com você, que não é crente, e está curioso para saber o que nós podemos dar, o que podemos esperar de nós, e para você também que é crente, aluno da escola dominical, ou não é aluno da escola dominical, e está aqui conosco para aprender um pouco sobre este tema, que é um tema tão importante. E você precisa se preparar realmente para fazer esta oferta. Você tem que ofertar alguma coisa. Dentro desta pandemia, as pessoas estão esperando alguma coisa de nós. O que nós vamos oferecer? Em primeiro lugar, eu quero dizer que o que esperar dos crentes durante a pandemia? A primeira resposta é empatia pelos que sofrem. Empatia pelos que sofrem. O que significa isso? É sofrer a dor do outro. Está escrito em Mateus 9, versículo 36, no exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor e o nosso modelo,
a quem nós devemos imitar, está escrito em Mateus, capítulo 9, versículo 36. Capítulo 9, versículo 36, o seguinte. Vou ler o 35 para nos situar. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, e Jesus, ao vê-las, ele compadeceu-se delas. Veja que, note que as multidões, vendo ele as multidões, embora dê-nos a impressão, tenhamos a impressão inicial de que se tratasse todos de discípulos de Jesus, ao ler o texto com seu contexto, nós observamos que as multidões, elas eram volúveis em seu apego ao ministério do Senhor Jesus. Ora, estavam com o Senhor Jesus apegadas, ora não estavam. Ora se maravilhavam, ora se escandalizavam. E Jesus olha para elas, e muitas delas apenas atrás de Jesus por causa dos milagres, para fartar-se dos pães que Jesus multiplicava, ou seja, com uma agenda totalmente diferente da de Jesus, ele compadeceu-se delas. Nós, os crentes, devemos seguir o exemplo de Jesus. Ele é o nosso modelo, nós somos seus discípulos e imitadores. E devemos imitá-lo nisto também. A empatia pelo que sofre é uma atitude que as pessoas que não são crentes devem esperar de nós e mercê de Deus que elas possam obter isso. Devemos ter empatia por aqueles que estão sofrendo. Devemos ter empatia por aqueles que estão enterrando seus mortos. Devemos ter empatia por aqueles que estão sem esperança. Note você que eu, pelo menos, na minha vida particular, estou com relação ao Covid-19 bastante impressionado, para dizer o mínimo. Atualmente estou com uma tia internada, diagnosticada com Covid-19, idosa, obesa e dentro do grupo de risco. Tenho também uma prima que trabalha na área da saúde, que também está recebendo tratamento porque também foi contagiada. Tenho um amigo, irmão amado, presbítero, foi minha ovelha em Brasília, que está internado na UTI com Covid-19. Tenho também uma outra ovelha, que é filha deste presbítero, com Covid-19. Parentes de um irmão muito próximo de mim que tenho lá em Brasília, todos sofrendo por esta enfermidade. E às vezes a gente olha aqui e ali e algumas pessoas tratam esta enfermidade, esta pandemia, como se fosse uma coisa de pouca importância, como se os enfermos fossem realmente pessoas fracas e porque elas são dispensáveis para uma sociedade que valora o valor das pessoas, até porque é somente isso que pode valorar, né? Dimensiona o valor das pessoas pelo lucro que elas podem dar em seu trabalho, pelo valor econômico delas, e nós percebemos irmãos, parentes amados sofrendo, e aí a gente percebe que a falta de empatia não é apenas uma indiferença, mas para aqueles que estão sofrendo, trata-se de uma ação que é percebida como maldade. Pessoas maldosas maltratam com suas palavras e com seu desprezo aqueles que estão sofrendo, enterrando seus parentes, gemendo em oração para que eles sejam abençoados e curados. Nós, os crentes, meus irmãos, nós não podemos fazer parte dessa turma. Nós devemos ter empatia por aqueles que sofrem. Nós devemos ter empatia por aqueles que estão no leito da enfermidade. Nós devemos ter empatia por aqueles que estão economicamente vulneráveis diante desta crise, a depender de um valor de míseros
R$ 600. Você que paga aluguel, você que sabe o preço do gás, você que sabe o preço da gasolina, você que sabe o preço da cesta básica no supermercado, o preço do pão, preço do leite, sabe que R$ 600 é pouco, mas é melhor que nada. Você sabe como tem sido difícil. Nós, os crentes, precisamos ter empatia pelas pessoas que estão sofrendo, por aqueles que estão perdendo seus empregos, por aqueles que estão sofrendo porque seus filhos pedem alimento e eles não têm como dar. Estão perdendo seus clientes, estão vendo aquilo pelo que eles lutaram durante anos de sua vida esvaindo-se de suas mãos. Estão vendo aqueles que estão perdendo seus entes queridos, que estão enterrando seus entes queridos, mas sem poder velá-los. É um momento em que nós todos precisamos ter muita empatia por aquele que está sofrendo. Você tem tido empatia? Você tem gastado esse tempo para consolar e confortar? Ou apenas para criticar, para zombar, para desmerecer, para fazer piada com aqueles que estão sofrendo, para ignorar o número das pessoas que estão morrendo, deitadas no chão frio de hospitais sem ter sequer um lugar numa UTI para se tratar, por aqueles filhos de médicos, de enfermeiros, de carregadores de maca, que não podem ver seus pais porque eles estão no fronte da batalha e não podem ter o convívio familiar até ver esta guerra vencida. Meus irmãos, nós precisamos ter empatia, simpatia. Jesus olhou para as multidões e compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas. É assim que as pessoas estão, aflitas e exaustas. Nós precisamos nos compadecer delas. Em primeiro lugar, o que esperar dos crentes durante a pandemia? Empatia pelos que sofrem. Compadecer-nos delas. Em segundo lugar, solidariedade com os necessitados. Está escrito em Lucas 10. Você agora vai virar a sua Bíblia algumas páginas. Lucas 10, versículo 25 e seguintes. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Então Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita desceu por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Note aqui a expressão compadecer-se dele, que novamente aparece. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai, procede tu de igual modo. Que devemos esperar dos crentes durante a pandemia? Solidariedade com os necessitados. Aquele que necessita. Perceba que o homem samaritano, ele compadece e ele faz alguma coisa. Ele faz alguma coisa. É possível fazermos algumas coisas. Pessoas próximas de nós estão perdendo o seu emprego.
Se você, como eu, não está perdendo o seu emprego, nós precisamos ser solidários com eles. Procure procure a igreja, procure a tesoureira, junta diaconal. Informe-se se há algum necessitado na igreja para você fazer-lhe uma oferta. Procure saber também se há missionários pelo mundo que estão necessitando. Veja que o dólar está bastante caro e boa parte dos missionários não recebem dólar, mas nós não arrecadamos em dólar, nós arrecadamos em real. Então, o seu poder aquisitivo vai caindo gradualmente. Busque saber se na sua vizinhança há pais de família, mães de família que perderam seus empregos. Seja solidário com os necessitados. É isso o que a sociedade espera dos crentes, a solidariedade. Nós pregamos tanto sobre solidariedade, é hora de praticarmos a solidariedade. Terceiro lugar, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Agora vamos lá para o Antigo Testamento. Aquilo que vou ler aqui está bastante presente no Novo Testamento, só que a forma como está escrita no Antigo é bastante interessante. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Você que está me acompanhando aí, abra também sua Bíblia, marque isso na sua Bíblia. Esse texto é um texto muito importante para você ter marcado. Samuel está entregando o seu cargo como juiz de Israel. Mas ao final ele diz que não, porém, está entregando o seu cargo de profeta em Israel. Veja o versículo 23. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. O que Samuel está entendendo? Que ele, apesar de deixar de ser uma liderança política em Israel, ele não deixará de interceder pelo povo de Deus, o que geraria, o que faria com que ele pecasse contra o próprio Deus. O que esperar dos crentes durante a pandemia? Você pode esperar que nós oremos por vocês. Oremos pelos irmãos na fé. Oremos pelas igrejas cujos templos estão fechados. Oremos por aquelas pessoas que estão nos leitos de hospital, sofrendo, desenganadas. Oremos pelos familiares que não podem visitar seus entes queridos dentro dos hospitais. E mesmo quando eles são contagiados, eles têm de ficar separados do convívio, mesmo dentro da mesma casa. Oremos por aqueles que moram na mesma casa com um cômodo apenas, com um banheiro apenas um quarto, todos dormem no mesmo quarto e um foi contagiado. Oremos por essas pessoas que não podem se afastar. Oremos pelas pessoas que não podem deixar de trabalhar. Oremos pelas pessoas que estão no fronte da batalha para vencer esta guerra contra este inimigo invisível. Oremos para que Deus venha a dar ao nosso país tempos melhores, estabilidade política, honestidade, discernimento, sabedoria, compaixão para os líderes políticos deste país e do mundo. Compaixão também pelas pessoas, não apenas que estão em cima, mas também por aquelas que estão embaixo. Para que Deus dê graça, Deus dê sabedoria, Deus dê inteligência, Deus se compadeça das almas, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão em suas casas em quarentena, cujos recursos financeiros estão se acabando, que estão perdendo seus clientes, que estão perdendo sua empresa, seu emprego, seu sustento. Para aqueles que são obrigados a trabalhar todos os dias em metrôs lotados, com o coração apertado, e quando chegam em suas casas, depois de trabalhar o dia inteiro próximo a outras pessoas, andando nos metrôs e ônibus apertados, eles chegam em suas casas e seus filhos, crianças pequenas, vêm correndo para abraçá-los. E ele não sabe o que ele faz, se ele abraça ou se ele se afasta. Oremos por essas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão gemendo de dor, pelas pessoas que estão em luto, pelas famílias que perderam pai, mãe, filhos. Nós precisamos orar, pedir a Deus que se apiede
do povo brasileiro, dos crentes, das pessoas que não são crentes, das pessoas que não seguem a Jesus, das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão impacientes. Nós não podemos pecar contra Deus deixando de orar pelo nosso próximo. O que esperar dos crentes durante a pandemia? Você pode esperar uma crítica forte aos falsos deuses. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Filipenses 3, 19. O que significa criticar os falsos deuses? Eu vou trazer um versículo que será quase que uma provocação e não tanto uma explicação. Em seguida, eu faço a sugestão de uma literatura que vai tornar esse assunto mais claro. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A literatura que eu quero recomendar é Deuses Falsos, do autor Timothy Keller. Não me lembro qual é a editora. Se é Cultura Cristã, Editora Vida, não me lembro. Você pode pesquisar aí na internet e comprar esse livro. Lá traz uma lista de falsos deuses que estão se quebrando dia a dia e mostrando a sua impotência para trazer significado, para trazer um propósito de vida quando as coisas venham a ruir. Falsos deuses como o lazer, o dinheiro, o poder, o sexo, a família. Tudo isso, embora lícito, devem ser nossos servos e não nossos senhores. O dinheiro, por exemplo, como servo, ele é excelente, como senhor, é uma ruína. Falsos deuses são aqueles deuses que nós criamos e nós damos a ele o poder para dirigir os propósitos da nossa vida. O texto termina, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E ele diz, no versículo seguinte, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E que Paulo está falando aqui em Filipenses, que o olhar daqueles que têm fitos os olhos no Deus verdadeiro não é apenas para os deuses deste mundo, os deuses terrenos, criados pelos homens, para dirigir nossos passos, mas que falham miseravelmente nesse propósito. O que você pode esperar dos crentes na pandemia? Uma crítica veemente a tudo aquilo que até hoje tem nos dado propósito e significado e que agora tem falhado. Nós não temos mais lazer. E agora? Deixamos de existir, deixamos de pensar, deixamos de sonhar. Muita gente agora não se sonha mais nada, não se vislumbra mais nada. A crise a todos derrotou, mas será? Para aqueles cujo olhar estão em Jesus, que está no Senhor, Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que sustenta todas as coisas pelo poder de suas palavras, em suas mãos poderosas, nada fugiu do controle. Pode haver tristeza, pode haver uma certa angústia, mas o mundo não está desgovernado por causa disso. SARS-CoV-2, o nome colocado no coronavírus, ele não destruiu o nosso propósito. Ele não destruiu a razão do nosso viver. Porque a razão do nosso viver não está apenas nas coisas terrenas, mas a nossa pátria que está nos céus. E você pode esperar isso dos crentes nesse momento de pandemia. Uma crítica a esses deuses que têm falhado em dar propósito à sua vida. Às vezes as pessoas estão aí cheias de dinheiro, mas agora não têm mais saúde. Elas sempre valorizaram suas famílias, mas agora eles perderam suas famílias. Sempre valorizaram acima de tudo determinado trabalho, determinada empresa, mas agora essa empresa e esse trabalho não existem mais. Embora a gente se sensibilize por essa situação, a verdade é que quem estava depositando todas as suas coisas, todas as suas fichas, para usar
a expressão popular, em apenas algo que prometeu dar um significado e que agora já nem existe mais, aqui cabe a crítica. O Deus verdadeiro é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É aquele que governa a história. É aquele que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz pelos pecados daqueles que creem nele, daqueles que querem viver com ele aqui e que vão viver com ele a vida eterna. Você pode esperar dos crentes esta resposta e esta crítica. Se é verdade que nós devemos nos compadecer daqueles que estão sofrendo, nós também precisamos confrontar aqueles que estão sofrendo para que depositem em Jesus a sua confiança, para que não fiquem presos apenas nas coisas terrenas e presos também na adoração de deuses que são terrenos e que prometem, mas nada podem oferecer, porque na verdade eles nem existem e eles não têm nada. Assim sendo, queria trazer aqui algumas reflexões sobre o que você pode esperar dos crentes no momento de crise. Não estou falando da igreja, institucionalmente considerando. Estou falando de cada um dos crentes. Lembre-se que há crentes no fronte de batalha. Gente de Deus que está como médico, como policial, como caminhoneiro levando alimentos para os supermercados para que possamos comprar e nos alimentar. O agricultor, o pecuarista, crentes também. Existem crentes em todas essas posições. E se às vezes você institucionalmente não vê a igreja se compadecer-se tanto como uma instituição que fica publicando notas, você deve lembrar-se que há muitos fiéis que estão abençoando as pessoas onde quer que elas estejam, de forma absolutamente altruísta, com prejuízo de sua própria saúde, com risco de sua vida, socorrendo os necessitados. Você pode esperar de nós solidariedade, intercessão, mas espera de nós também a crítica a deuses falsos que prometem, mas não dão, e que não devem receber mais a nossa adoração. Devemos nos voltar para o Senhor. Ele promete e dá, e a sua palavra não volta vazia. No domingo que vem, eu espero continuar um pouco este tema, uma vez que nós ainda não esgotamos essa temática que é tão importante. Antes de encerrarmos essa nossa videoaula de escola dominical, eu quero orar com você e orar por você. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, nós pedimos a tua bênção para o teu povo que está reunido, mas não fisicamente. Por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que precisam de ti, para consolar-lhes o coração ferido ou temeroso e angustiado. Queiras tu, ó Deus, por tua misericórdia e bondade, abençoar teu povo e torná-lo, Senhor, também agente da tua misericórdia. Que possamos, Senhor, abençoar aqueles que estão vivendo ao nosso redor. Que assim tu abençoes teu povo para que abençoemos todas as nações. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se essa mensagem fez sentido para você, vamos divulgar este evangelho. Compartilhe esta mensagem, inscreva-se no canal para continuar recebendo a pregação e as aulas de escola dominical e o estudo bíblico nas quartas-feiras. E quando essa crise acabar, se você mora em Paraguaçu Paulista ou se você está de passagem por Paraguaçu, você também é nosso convidado para assistir um culto conosco, louvando a Deus e ouvindo a pregação da palavra do Senhor. Que Deus assim te abençoe. Um bom domingo. Se você nos assiste no outro dia da semana, que Deus te abençoe de igual forma. Importante que você tenha assistido até aqui. Deus te abençoe.